Olá, uma divulgação da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ, apontou que há 295 startups no país atuando com a indústria. Esse mesmo estudo mostrou que os investimentos das indústrias em startups ainda é muito baixo, apenas 8% delas apostaram nas empresas nascentes. A mesma pesquisa ainda revelou que 26% das startups apontaram que a maior dificuldade na hora de empreender é o acesso ao capital e, para investir, 66% dos entrevistados declararam utilizar capital próprio. Mas como contribuir para que as indústrias brasileiras ganhem inovação e aumentem a competitividade? Quais as vantagens e benefícios do Programa Prioritário de Economia Digital? Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Nós convidamos o analista de negócios do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, o INDT, Rafael Teodósio, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, tudo bom, Rafael? Muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos começar então, Rafael. O governo federal instituiu aí a resolução número 2, né, que possibilita as empresas aplicarem aí parte dos recursos, né, na verdade, os recursos de lei de informática no PPED. Vamos começar explicando o que significa a sigla. Eu falei ali no início, vamos lembrar. Isso. E PPED, como é que isso acontece? Né, o que acontece? O PPED é o Programa Prioritário de Economia Digital. Existem vários programas prioritários, né? O programa prioritário ele é uma política pública em que um Estado, um governo, ele acredita que com aquela política pública ele consegue fomentar ou incentivar determinada área econômica daquela região. Então aqui nós podemos encontrar vários programas prioritários. Nós somos os primeiros, né, coordenado pelo INDT. É como se fosse um edital. E vários institutos da região concorrem a esse edital. E o de economia digital, que tem as suas limitações e tem as suas possibilidades de investimento, ele foi conquistado pelo INDT. Então, o programa prioritário é essa política pública que possibilita as empresas, né, do distrito que possuem essa verba obrigatória dos 5%, da Zona Franca de Manaus, que recebe os incentivos, elas recebem essa verba e elas aportam de diversas formas, diversos programas. O programa prioritário é uma dessas linhas dentro desses 5%. É uma possibilidade que ela tem. Então, o programa de economia digital, ele favorece o investimento em startups, né, na parte do desenvolvimento tecnológico. Legal. Tá? E de que forma que isso promove assim, o desenvolvimento? Claro, é um recurso que entra aí, né, para essas startups, mas vamos falar assim mais claramente de que forma as indústrias, né, e na verdade as startups são beneficiadas de fato. Sim, primeiro a gente tem que entender esse ecossistema. É diferente, né, quando fala de programa de economia digital, startups, empresas investidoras, distrito industrial, é muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente entende que existem determinados atores nesse ecossistema de investimento aqui, usando essa lei, essa portaria, essa resolução. Então a gente sabe que tem a empresa investidora, nós temos a startup, nós temos o instituto coordenador, que é o INDT, e nós temos o instituto executor, que ajuda a startup a colocar a mão na massa com esse investimento, a desenvolver realmente uma ferramenta, né, usando determinadas tecnologias que está em outra resolução, que fala das áreas específicas, que é uma resolução número 9, que fala da inteligência artificial, do Big Data, ou seja, das tecnologias que essa startup pode desenvolver via programa prioritário. Se não for uma dessas tecnologias, fica difícil de enquadrar, existem vários padrões. Tipo um caderno de encargos ali que tem que preencher, Isso, tem que preencher determinado checklist, digamos assim, que a resolução coloca, para poder ela ficar assim, elegível, a gente chama de elegível e apta também, conquistar. Né? Isso. A empresa investidora escolhe a startup que quer investir. Sempre indústrias grandes, né? Isso. Seria isso? Isso, sempre as indústrias que têm, assim, basicamente o polo industrial de Manaus. Né? No site da Suframa você consegue encontrar listas, né, das empresas que têm esse incentivo, então até para as startups que querem, no site da Suframa é possível ver essa lista de empresas beneficiárias. É uma grande parte dessas empresas? São muitas empresas. Né? O INDT, até hoje, ele já possui mais de 40 investidores que já passaram pela gente, né? E ainda passam, ainda investem. Eles enxergaram o valor do programa. Então, assim, da questão do valor. Para a empresa investidora, eu posso investir em uma startup ou posso investir em um projeto. Em startup, quando eu vou empreendedor com uma solução, eu vejo sentido naquela solução de ter aderência para o meu negócio, ou para uma visão futura, ou de ajudar na escalabilidade dessa startup
e conseguir uma participação futura que, imagina, você investe Imagina se você tivesse investido R$1.000 no Mark Zuckerberg na época que ele estava desenvolvendo o Facebook na faculdade. Pô, nem que seja 0,5% do negócio dele. Agora imagina quanto que custaria se ter o 0,5% hoje. Seria uma bagatela um pouco grande. Então é o mesmo conceito. Não que as empresas vão virar um Facebook, porque a gente sempre fala de ideias muito mirabolantes, né? Claro. Facebook, Google, Instagram. Mas no Brasil já existe uma gama de startups que não estão nesse patamar, mas também estão em patamares muito grandes e muito satisfatórios aqui para o Brasil. Então, esse valorzinho que você investe no início e você captura esse valor lá na frente de uma forma mais... o valor disso tudo aumenta, né? O valor monetário disso. Para a startup, ela consegue um recurso para desenvolver a tecnologia dela, né? Consegue contar com a parceria de um time, de um instituto executor, para desenvolver digamos assim, foi como um exemplo que eu usei hoje pela manhã. Você conseguiu descobrir o carro, né, para levar você de um ponto A para um ponto B. Só que você usou o que você tinha. Você foi lá, cortou, fez uma coisa de madeira, pegou uma sucata velha e você quis criar um carro mais rápido. Vamos supor que você tenha descoberto isso e está descobrindo o mercado com isso. O Programa Prioritário de Economia Digital, quando você descobre realmente o problema que você está resolvendo, ele vai te ajudar a construir uma Ferrari. Ele vai pegar e entender o conceito. Agora, para escalar, eu não estou conseguindo, porque é de madeira. A minha tecnologia está falha, a minha plataforma está engasgando quando muita gente baixa o meu aplicativo. Eu preciso de robustez tecnológica. Aí entra o Programa Prioritário. Ah, legal. Maravilha. Agora, as alterações na legislação, vamos falar um pouquinho sobre isso. Elas permitem que as empresas utilizem os recursos de várias formas ou não? Tem todos os critérios aí, alguns critérios que precisam ser observados? Isso. Um critério a gente acabou de conversar que foi o da resolução número 9, que fala das áreas prioritárias, e ele fala das áreas para todos os programas prioritários que temos hoje. Ele fala de economia digital, fala de capacitação, fala de empreendedorismo inovador, de indústria 4.0. Para todos eles vai mudar o objetivo. São todos programas prioritários, mas o objetivo de cada um muda. Então é preciso ele atentar para essa resolução número 9, ver as áreas. Né? E muito importante que o empreendedor não tente, ele não precisa se esforçar para se adaptar às áreas, porque se ele estiver se esforçando muito, alguma coisa está errada. Entendeu? Ele tem que olhar aquelas áreas, já ver uma área que faça sentido para ele e ver como que aquilo vai beneficiar o negócio dele, porque senão ele vai tentar se desgastar muito. É que nem você está preenchendo uma vaga de emprego que você não tem aderência. Sim. Não é muito mais desgastante como a que você vê, e aí você, poxa, isso aqui é a minha cara, eu estou me vendo aqui. Então tem que ser assim. Tudo a ver, né? É a mesma coisa. E na resolução número 2, no artigo 20, né, que fala com relação à empresa nascente de base tecnológica, fala o que eu posso usar esse recurso. Né, ele já melhorou bastante com relação à resolução antiga, né? Enquanto a resolução antiga falava só de estudos mercadológicos, a resolução nova possibilita que a startup invista em uma campanha de marketing, em fluxo de caixa, que antes não tinha, que é importante. Então tiveram alguns aprimoramentos. E aí, com mais tempo, né, para quem estiver assistindo a gente, pode ir lá conferir e a gente está disponível para tirar dúvida também a qualquer momento. Maravilha. Rafael, essas novas tecnologias aí estão revolucionando, a gente sabe, mas assim, tá saindo do modelo tradicional, mas as indústrias, as grandes empresas, elas estão conseguindo, de repente, as grandes corporações, elas estão tendo dificuldade de captar isso tudo? Ainda é difícil? Olha tudo só, novo, né? Assim. Quando o programa prioritário começou, as empresas aportaram no PPD porque elas estavam com medo da glosa, que é a multa quando você não paga esses 5%, existe uma data limite em março para ela mostrar para a Sufama que ela está contribuindo. Se ela passa dessa data, ela começa a pagar uma multa. Né? Ela começa a ter várias exigências. Então, o programa prioritário no NDT, a gente absorve essa culpa, digamos assim. Não vou dizer nem absorve a culpa, vou dizer que a gente toma essa responsabilidade. Tá? Então, se alguma coisa der errado com algum projeto, a responsabilidade é do INDT. Então, a empresa investidora, no princípio, logo lá na frente, estava querendo se livrar dessa data de corte, falar, tá aqui o recurso, tá aqui, tá tudo certo, Suframa, tá tudo certo. Sim. Então, de lá para cá, já são quase 3 anos, eu estou desde esse início do programa, então, de lá para cá, as empresas começaram a entender o valor de investir em startups, em projetos de tecnologia, né, no conceito do programa prioritário, que não é um projeto de P&D comum, você tem que ter uma visão comercial para aquela solução. Se for uma startup
é visão comercial, ou eu vou ser cliente dela, vou abrir portas para ela. Se for um projeto meu, como empresa investidora, eu também tenho que comercializar. Então imagina que eu sou uma empresa de televisores. Eu estou criando novas tecnologias para aprimorar a imersão de quem assiste televisão. Eu posso criar módulos, posso criar uma plataforma onde eu possa vender essa licença futuramente. Enfim, existem diversos modelos dependendo do segmento da empresa. Mas algumas têm entendido sim o valor, mas outras ainda estão em fase de aprendizagem. A gente do NDT às vezes para todas as conversas, vai lá na empresa, explica o que é startup, o que é esse modelo, quais são as possibilidades. E aí quando essa chavezinha gira, aí a conversa começa a ficar diferente. Mas assim, muitas já têm entendido o valor do que é esse investimento em startup e por que é tão importante para a nossa região e para a própria sobrevivência do distrito, do polo, né, para um avanço. É desenvolvimento A gente, mesmo. desde as décadas passadas, trabalhava em um modelo que continua e faz sentido. Mas existem necessidades de mercado de ampliar isso, né, essas possibilidades de investimento. Legal. Rafael, para ficar mais claro, então, quem pode investir e quem pode receber o investimento? Olha só, isso é alguma coisa que também está na resolução, tá? Uma coisa que não é o Rafael que está criando as regras, tudo isso que eu estou falando aqui, que a gente está conversando, é um respaldo da resolução, principalmente a número 2, e aí a resolução número 2, ela aproveita uma outra portaria, que é uma portaria 2145, que é uma portaria onde a empresa ela investe diretamente na startup. Então essa número 2, ela puxou vários conceitos dessa portaria 2145, em que ela define o que é uma startup, do ponto de vista da legislação. O que é uma startup, quem é que está caracterizado para entrar como startup, né, a parte técnica, de tecnologia, do Big Data. Existem resoluções que elas dão esses significados, elas conceitualizam tudo isso. Sim. E é importante para o empreendedor entender isso, que a regra não é do INDT, não é dos agentes de qualquer programa prioritário, é da SOFRAMA, do CAPDA, né, dos agentes que regulam tudo isso. Então é importante ela entender que uma startup, eu não vou citar todas, mas só um exemplo. Startup para resolução é uma empresa que não pode passar de 60 meses. Passou de 60 meses, 5 anos, não é mais startup considerado pela resolução. Empresa de fora do Amazonas, pode vir? Pode, não tem problema nenhum. Tem gente que fala, não, na empresa daqui, a empresa de fora. Não tem problema nenhum, pode. Mas o CNPJ tem que estar aqui. E ela tem que criar operações e raízes aqui. Né? Se a política pública é para beneficiar a região, não posso investir na empresa de São Paulo que só trabalha em São Paulo. Ela tem que trazer gente para cá, ou contratar gente daqui, montar equipe aqui, vender aqui. Para algumas empresas isso faz sentido. Né? Tem segmentos aqui de indústria, por exemplo, startups de indústria 4.0, que elas, né, conseguem vir, estão prospectando cliente, a gente está ajudando, mas tem outras que é difícil, o cliente delas não está aqui. Quem mexe com e-commerce, né, varejo, é difícil. Né? Difícil. Todos os polos de grandes empresas, né? Casas Bahia, Magazine Luiza, não estão aqui. Então, para ela fica difícil criar essa aderência de negócio aqui. Então, para algumas faz sentido, para outras não faz, mas é importante que ela... E aí as empresas que investem são essas empresas que têm a obrigação de P&D. Empresas externas a isso também pode. Você pode investir. Não são só as empresas do Polo Industrial de Manaus, então? Não. Qualquer empresa pode. Entretanto, ela tem que seguir as regras do programa prioritário. Né? Mas atualmente a gente não tem um histórico de uma empresa fora da obrigação que investiu via programa. Você mais ou menos já falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como é que é feita essa interação, esse suporte do Instituto, né? Para esse meio campo que vocês ficam ali, né? Na verdade, com as partes. Sim. A gente está no meio desse cenário, então a gente interage com os empreendedores, né, através... A gente tem um site, a gente vai falar daqui a pouquinho, acredito, mas a gente tem um site, a gente tem as várias... Eu não vou dizer que existe uma forma única, né? Algum parceiro seu, de repente, pode... você conversou com o Rafael, eu vou te passar o contato dele. E aí pode chegar assim, ou pode chegar pelo site, enfim, pelo Instagram, pode chegar de diversas formas. Mas a gente tem essa interlocução inicial de conversar com a empresa, com a startup. Né? A gente tem essa parte de conversar com as empresas, de mostrar as possibilidades do programa prioritário. Né? Nós temos um kit jurídico totalmente alinhado com o que o mercado hoje entende de investimento de startups. Né? Hoje a gente usa um contrato que é de subscrição de ações, né? Que é uma opção futura, né? de aceite ou não da parte do investidor para ele entrar como seu sócio no negócio. Então, assim... tem toda essa cobertura ali jurídica, de governança,
e a gente interage, seja com o investidor, seja em eventos, Sebrae, outros agentes do ecossistema para fazer evento. A gente tem feito muito webinar, né, no YouTube ultimamente. Legal. Também, gerando esse conteúdo. Que uma meia hora de conversa, às vezes, que acontecia dentro da sala com o empreendedor, a gente percebeu que aquilo tinha uma informação de valor ali e o ecossistema precisava se beneficiar disso. Então, a gente começou a interagir dessas formas aí, usando as mídias digitais, mas a gente interage com diversos agentes do ecossistema aí. Os mais importantes deles são o empreendedor, tem a startup, e as empresas investidoras, cada um com seus dilemas, né, seus problemas, e a gente tenta ali conciliar a melhor sinergia entre todos esses agentes. Não estava aqui no nosso script, mas é só uma curiosidade. Você tem mais ou menos uma ideia de quantos atendimentos já foram feitos pelo INDT? Olha, para você ter uma ideia, eu vou te falar de startups prospectadas. Já se passaram de 370 startups prospectadas. Nossa, desde o início do programa. Até hoje são 29 projetos investidos. Tá uma média aí de 100 atendimentos por ano? Sim, 3 anos? Isso, exatamente. Nossa, bastante, sem startups, né? Sem contar as pessoas físicas que vêm e aí não submetem oficialmente um projeto, mas vêm tirar dúvida, né? Em um evento que vem tirar dúvida. Claro. Né? Pessoas que chegam com a gente e querem saber mais sobre o programa e não chegam a submeter. Então, assim, já passou muito desse número e é um retrato para a gente que existe uma demanda, né, no mercado reprimida também, né? Isso, reprimida. Vamos até aproveitar agora e divulgar o site, o portal do INDT? Isso, claro. Bom, o site é ppd.org.br. Lá você vai encontrar algumas informações um pouco mais detalhadas. Lá existe duas abas, né? Existe logo em cima, quando você acessar o site, vai ter uma parte que fala quero investimento e uma outra quero investir, né? Então, para quem quer investimento, para quem quer investimento, a gente encontra até 2 botões lá. A gente dividiu o processo entre projeto e entre startup. Sim. Então lá você consegue baixar os decks, né, que é o que a gente chama da apresentação de pitch, né? Baixa os decks tanto para startup quanto para projeto. Tem 2 botões, um para cada segmento. E logo aí embaixo tem os critérios de aceite de uma startup dentro do programa. Né? Se ela tem que ter MVP, quais são os critérios que ela tem, né? Juntando com a resolução também, que tem lá tudo explicadinho. Não é nem um bicho de 7 cabeças. Não. O bicho de 7 cabeças mesmo é rodar um bom negócio. Fazer o negócio acontecer é mais delicado. É o que eu sempre digo, né? As pessoas, elas sempre falam assim, o que eu preciso fazer para entrar no PPD? Eu falo, não, pera, o PPD não é a única oportunidade do mercado, existem várias. Se você está dependendo só do PPD, existe alguma coisa errada no teu planejamento. Você tem que, como empreendedor de startup, você tem que ter várias opções na mesa. E olha que eu estou falando isso com o crachá do programa prioritário. Eu poderia não falar isso, né? Mas para privilegiar o benefício para o ecossistema, eu digo que é preciso ter várias opções. Você tem mais barganha para negociar. Enfim, então assim, bons projetos atraem investimento. Se você vê um bom projeto, um projeto que está muito bem arrumado, com um empreendedor muito bom, a tese de negócio está ótima, ele está validando, está percorrendo uma trajetória ótima, vai ter disputa por aquele projeto. Ele não vai suar para conseguir recurso, não. Ele vai ter que decidir de onde ele quer pegar o recurso. De quem ele está pegando esse recurso e qual é o valor, além do dinheiro, do porquê que ele está prospectando aquele recurso. Então a conversa começa a mudar. Né? Maravilha, Rafael. Poxa, olha, eu quero agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigada e já convido para outros debates aqui. Com certeza. Viu? Muito obrigada. Fico à disposição. Obrigada. E olha, você gostou da entrevista, quer compartilhar? Ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube e outras notícias e informações você encontra no nosso portal realtime1.com.br. Tchau, tchau.